Irmão Robertson já deu as boas-vindas aos nossos amigos, irmãos queridos que nos visitam nesta noite, mas eu quero dizer que a tua presença em nosso meio é importante para nós, nos alegra, nos honra sobremaneira, e o desejo nosso é que você se sinta bem aqui. Aqui nós não temos concorrência, nós não fazemos política e nem politicagem em qualquer setor e área, nós não temos normas e diretrizes, mas nós temos um coração voltado a adorar o Senhor Deus. Eu quero convidar você para isso, para nós adorarmos ao Senhor. Adoramos ao Senhor cantando, louvando e agora ouvindo a palavra e sermos receptivos à palavra de Deus, porque é isto que faz a diferença. O apóstolo Paulo diz que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem. É loucura. Eles chegam ao ponto de duvidar, de crer na realização ou na ação poderosa do Evangelho de Deus através do seu Evangelho. Mas Paulo diz que para os que creem, ele é poder de Deus. Poder é ação, é manifestação de uma situação e de uma ação poderosa para transformar, para libertar. Quantos aqui já viveram essa ação de Deus e têm vivido na sua vida? Diga amém, vamos ver. Amém. Glória a Deus, mas Deus tem mais ainda para você, tá? Eu quero convidar você a nós meditarmos juntos na palavra de Deus. Se você puder, quiser, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 9, verso 1 a 9. Este texto fala da conversão de Saulo. Eu creio que você sabe que este Saulo posteriormente teve o nome mudado para Paulo, e foi o apóstolo Paulo que escreveu a maioridade de cartas que estão registradas no Novo Testamento das nossas Bíblias. Um homem ousado e usado por Deus para transformar vidas, e a ação de Deus através de Paulo, mesmo ele não estando vivo mais, há muitos séculos ele já morreu, mas o evangelho pregado e a vida dele, o exemplo dele, a mensagem que ele deixou registrada, realmente transforma vidas, porque ela é poder de Deus que não para, ela acontece, continua acontecendo e vai acontecer até a volta de Jesus Cristo. Mas um dia, Saulo também teve um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Se não teve, você precisa ter. Precisa ter um encontro. Você não pode viver baseado naquilo que os outros falam. E você não pode viver apenas baseado no que a Bíblia diz. Você precisa vivenciar o que a Bíblia diz. Jesus diz: aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Então Saulo um dia teve uma experiência com Jesus, se tornou no Paulo depois, e foi o homem que foi usado e ousado no Evangelho, na propagação do Evangelho da paz, e ele levou o Evangelho aos gentios. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, numa certa viagem que ele estava fazendo, nós vamos ler aqui. Mas antes ele não conhecia Jesus, e por não conhecer Jesus, ele desprezava Jesus a ponto de perseguir Jesus, Mas um dia ele passou a conhecer Jesus e realmente aconteceu uma grande mudança, uma grande transformação. Atos 9 diz assim: e Saulo, versículo 1 em diante, 1 a 9, e Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. A conversão deste homem foi um impacto para o Evangelho, para o cristianismo, para a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Pelo que nós notamos no texto, e fala a respeito de Saulo, e ele mesmo posteriormente ele testemunha, ele foi nascido, criado entre os judaizantes, judaísmo. Ele cresceu aos pés de um escriba chamado Gamaliel. Ele foi instruído na lei mosaica. Ele foi um homem instruído. Naquela época, poucos tinham esta oportunidade. E Saulo era realmente um homem culto, muito reverenciado. Tanto é que ele tinha um acesso no alto escalão judaico. E ele chegava a conseguir cartas autorizando que ele fosse às cidades onde existiam judeus e pudesse perseguir pessoas que seguiam essa doutrina. Que doutrina? Jesus Cristo. E pudessem ali prender essas pessoas e levar presas, aprisionadas a Jerusalém. E muitos eram mortos. A palavra de Deus mostra: o primeiro mártir que morreu foi Estevão, era um diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo. E a própria Bíblia, em Atos mesmo, quando retrata a morte de Estevão, diz que depositaram as roupas deste homem aos pés de um homem chamado Saulo. Saulo estava lá e estava consentindo na morte. Nós podemos ver que dentro das leis judaicas, Saulo achava que ele estava fazendo algo certo. E ele fazia com muito zelo e com muito carinho. Eu diria que Saulo era um homem extremamente religioso. Extremamente religioso. Além de ser religioso, ele era um homem zeloso naquilo que ele fazia, naquilo que ele servia e naquilo que ele praticava. E ele estava sempre pronto e disposto a combater qualquer coisa que viesse a combalir, a abalar o Evangelho, ou isto é, a lei que ele cria, não o Evangelho, desculpe, mas a lei que ele cria, a forma que ele cria. E a palavra de Deus diz, e a Bíblia mostra uma direção, um caminho, que este é o único caminho para a vida com Deus, que é Jesus Cristo. Mesmo Saulo fazendo com boas intenções, mesmo Saulo fazendo com todo o zelo, mesmo Saulo achando que estava certo, ele estava totalmente errado. Ele estava num caminho inverso à vontade de Deus. Ele achava que a sua forma de agir, a sua forma de caminhar, era a forma que Deus se agradava. Ele achava segundo a sua religião. Diga comigo, religião. Pensa num negócio estranho. É religião. Ele achava que segundo a sua religião, ele estava agradando a Deus. Tem muita gente que acha que está agradando a Deus com as suas práticas religiosas. Aí eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, eu não adultero, eu não minto, não faz mais do que obrigação. Esse é o dever de um bom cidadão. Esse é o nosso dever. Mas essa questão religiosa, amados, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. E muitas vezes ela leva pessoas no caminho inverso. Elas chegam a zelar mais da religião do que da vontade de Deus. Quando as pessoas foram impactadas por Jesus, quando o Evangelho adentrou em Jerusalém, quando o Espírito Santo se manifestou lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes, e pessoas foram cheias do Espírito Santo, eles começaram a entender isso. Tanto é que Pedro e João,
depois de realizar um ato miraculoso em nome de Jesus, foram presos. E eles pressionaram, a alta cúpula do Sinédrio pressionou esses dois a não falarem mais nesse nome. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque importa para nós obedecer a Deus e não aos homens. Eles começaram a entender que as condições, as legalidades humanas, elas não eram o caminho que levava à presença de Deus, porque eles foram impactados por Deus. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus através de normas, de conceitos, de fórmulas, mas na verdade o que nós precisamos? Nós precisamos daquilo que realmente Saulo experimentou. O texto que nós lemos diz que uma das viagens de Saulo, que ele vai a Damasco com o propósito de matar pessoas, de prender pessoas, ele se depara, ele se confronta, ele tromba ali com aquele que ele estava perseguindo. Interessante que quando ele é confrontado ali, que ele tromba ali, vamos dizer, usar esse termo aqui, que ele se choca ali com Jesus, e a palavra de Deus diz que uma luz muito forte tomou conta. O que Jesus disse que ele era quando ele estava no mundo? Enquanto estiver no mundo, eu sou o quê? Sou a luz do mundo. Saulo cai por terra e ele pergunta: quem és tu, Jesus? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E eu pergunto: Saulo estava perseguindo Jesus? Quem Saulo estava perseguindo? As pessoas. Que pessoas? Pessoas que seguiam a Jesus. Se você olhar para isso, você vai ver o compromisso que Deus tem com aqueles que seguem Ele. Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Jesus entra na briga. Disse: o negócio agora é comigo, cara. Você está perseguindo os meus discípulos, você está perseguindo os meus chamados, você está perseguindo os meus escolhidos. O negócio é comigo, a briga agora é comigo. Nós podemos perceber o zelo, o carinho, o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Então não se preocupa, porque Ele te ajuda a carregar a cruz. Você não está sozinho, mas você precisa ter um encontro com esse Jesus. Assim como Saulo teve esse encontro, você precisa ter esse encontro com Jesus Cristo. Porque Saulo perseguia Jesus sem saber. E muitas vezes nós, tomando caminhos de religiosos na nossa vida, nós estamos incompatíveis com Jesus sem saber. E isso é um grande perigo na nossa vida. Seguimos atos religiosos. O que leva a isso? Diante de Deus, nada. O que leva a alguma coisa na nossa vida é quando nós caminhamos com Jesus e o Senhor nos direciona para práticas que Ele se agrada. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Obras não salvam ninguém. Mas a partir do momento que eu recebo a graça que Deus sou salvo, as minhas obras mudam, as minhas atitudes mudam. E o próprio apóstolo diz assim, ele escreve em uma das suas cartas: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitua mais. Por quê? Porque a presença de Deus, ela vem transformar isso. E muitas vezes nós olhamos para a ação de Deus, para uma vida corrompida, para um homem degradado, um homem que vive no fundo do poço, mas não era a situação de Saulo. Saulo era um homem do alto escalão. Saulo era um homem extremamente religioso e respeitado entre os judeus. Enquanto ele era um religioso, ele era respeitado. Depois que ele passou a ser um cristão, perderam o respeito por ele. Não se preocupe quando perderem o respeito por você ser um cristão, tá? Não se preocupe. São poucos os que perdem o respeito por você, é só o inferno e os demônios todos, milhares, miríades, e aí ele faz a cabeça de algumas pessoas também. Mas não se preocupe com isso, porque o Senhor está nessa batalha. O Senhor está contigo. Existe uma grande diferença entre ser um ótimo religioso e ser um cristão. Naquela viagem, Saulo pôde ter um encontro com Jesus, a quem ele perseguia, e pôde vivenciar uma grande experiência em sua vida, algo que mudou a sua vida por completo. Interessante que no final do texto que nós lemos, diz assim que ele ficou 3 dias sem enxergar, Aí eu me lembro que Jonas ficou quantos dias no vento do peixe? 3 dias. Eu me lembro que Jesus ficou quantos dias no túmulo? 3 dias.
E a palavra de Deus diz que depois de 3 dias o Senhor restaurará. Depois de 3 dias o Senhor restaurará. Mas o que você quer dizer isso, pastor? Eu quero dizer que você precisa ter uma experiência com Deus. E essa experiência não pode demorar. Essa experiência precisa realmente acontecer, porque nós precisamos sair do nosso estado religioso. Nós precisamos sair da nossa condição humana. A religião é humana. A religião é carnal. Porque a palavra de Deus diz que só existe uma religião pura e verdadeira. Timóteo escreve isso. Paulo Timóteo escreve isso. Que é visitar os órfãos e as viúvas e apartar-se da corrupção do pecado. O que é isso? Amar o próximo e desviar do pecado. Essa é a verdadeira religião. E quando eu vou conseguir isso? Quando eu tiver Cristo na minha vida. Quando eu for impactado pela ação do poder de Deus. Quando Saulo vivia como religioso, ele procurava fazer o máximo para Deus. E eu creio que ele, dentro da condição religiosa, ele fez o máximo. Ele invadia a cidade, invadia casas, né? Ele arrancava pessoas, arrastava pessoas, ele matava pessoas inocentes, né? Ele perseguia, ele prendia pessoas sem necessidade, pessoas indefesas. E eu fico às vezes perguntando, agora olhando do outro lado um pouquinho, olhando o coração dessas pessoas, estavam servindo a Deus. E estavam sendo presos, perseguidos. Muitas vezes na fragilidade da nossa fé, nós falamos assim, mas onde está Deus? Né? Nossa, eu faço tudo certinho. Eu oro, eu vou na igreja, eu dizimo. Eu sou uma bênção. Eu oro até pelos outros até acabam se convertendo. Sabe que acontece isso? Né? Eu oro para fulano lá, fulano se converteu. Eu oro para ciclano, ciclano ficou curado. Né? Como que isso acontece? Mas de repente, as coisas vêm contra mim. E de repente eu sou preso, eu sou machucado, eu sou ferido, sou açoitado. Fala, mas cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Há uma tendência nossa, há uma fragilidade nossa de olharmos para as condições e acharmos que Deus age somente através das condições. Isso é uma ideia judaica. A Bíblia mesmo mostra isso lá no Velho Testamento. Que quando alguém se degradava materialmente, financeiramente, é porque ele estava em pecado. Lembra de Jó, né? O irmão Robo citou Jó aqui. O que os amigos de Jó queriam colocar na cabeça de Jó? Jó, confessa o teu pecado, porque o que você está passando é porque você fez alguma coisa errada. Confessa o teu pecado. Mas nós cantamos um cântico aqui, eu amo este cântico. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. É isso que nós precisamos ter a concepção. E é isto que a palavra de Deus traz para nós. E isto realmente é o resultado de uma real conversão na minha vida, porque a religião não ensina isso. A religião não ensina isso. Mas o caminhar com Cristo ensina isso. O caminhar com Cristo me ensina que se tudo der certo, Deus está comigo. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor também está comigo. E a vara e o cajado do Senhor vai me consolar em tempo de angústia e adversidade. Isso é o Evangelho. Isso realmente é o que Cristo faz na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que naquele dia, no caminho de Damasco, Deus começa uma nova história através daquele homem, através da vida de Saulo e através do cristianismo. Uma nova etapa surge ali. Aquele homem, o cristianismo ganha de todas as formas, que o cristianismo ganhou um aliado e perdeu um perseguidor. É uma vitória dupla isso. Aquele que, eles mesmos disseram, aquele que nos perseguia, agora está pregando o Evangelho. Aí eu pergunto, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Quem pode transformar um perseguidor em perseguido? Quem faz a cabeça de alguém para ele descer do alto nível, do alto escalão, e perseguir com poder e autoridade, ter poder nas mãos, ter autoridade nas mãos dos principais, dos sacerdotes, para ir na cidade a ponto de prender e, se precisar, matar pessoas? A autoridade, isso é o que muita gente sonha e almeja. O que faz acontecer na vida de um homem, na mente e no coração de um homem, a abandonar esse pedestal de autoridade e descer lá embaixo e ser um perseguido, maltratado, talvez por muitos daqueles que o ajudavam a perseguir. O que faz isso?
Quem pode explicar se nós não tivermos apenas uma resposta, que é Jesus Cristo, que muda a concepção do homem, que abre os olhos do homem para ele enxergar realmente onde está o maior prazer da vida, a maior alegria da vida. Jesus mesmo diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O prazer daquele que anda com Cristo é fazer a vontade do Senhor, é ver vidas transformadas, mesmo que ele tenha que se sacrificar com isso. Mas a religião, ela ensina diferente. A religião, ela traz uma conotação errada daquilo, do projeto e do propósito de Deus para nós. Eu sou filho de Deus, eu tenho que andar abençoado, ainda que tudo venha a sucumbir, eu permaneço porque Deus está comigo, Deus me guarda. Sim, Paulo fala isso lá na frente, mas ele diz: ainda que este tabernáculo seja destruído, o homem interior permanece na palavra. Mas o que faz parte deste mundo corrompido está suscetível à ação deste mundo. O próprio Jesus foi perseguido, o próprio Jesus foi chicoteado, o próprio Jesus recebeu uma coroa acima de espinhos e foi crucificado pelas nossas vidas, e ele era o Filho de Deus. E isto que jogavam no seu rosto: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz para que nós creiamos em você. Mas eles não sabiam que a vitória de Deus para as nossas vidas estava no fato de Jesus permanecer lá. Eles não sabiam isso. Mas eles não entendiam quando lá da cruz ele bradava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles achavam que estava ofendendo Jesus na crucificação, e ele estava realmente realizando a obra de Deus em redenção às nossas vidas, à sua vida. Isso é o Evangelho de Cristo, é isso que realmente Saulo recebeu naquele caminho. Jesus bloqueou aquele caminho, Jesus trancou aquela estrada, Jesus fez aquele homem valente, aquele homem, aquele doutor da lei, podemos dizer assim, aquele homem influente cair por terra, meter a cara no chão, desculpa a expressão. Eu tenho a impressão que a hora que Saulo levantou, ele achava que era areia que estava no olho. Eu creio que ele ficou limpando o olho para ver se enxergava alguma coisa, mas já estava cego. O Senhor bloqueou a sua visão. Ele foi impactado por Deus. Para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz que ele abate o soberbo e ele levanta o humilde. E ele faz o que ele quer de quem ele quer. A palavra de Deus traz uma conotação da soberania de Deus na vida de Jacó e na vida de Esaú. Esaú deveria ser, sendo primogênito, receber a bênção principal, mas Deus diz assim: escolhi Jacó e rejeitei Esaú, porque Deus é soberano. É isso que o Evangelho do Senhor mostra para nós, e quando nós cremos na soberania de Deus, nós nos dobramos diante dela. Os irmãos estão entendendo? Amém? Nós nos dobramos diante dela, porque é isto que Cristo faz na nossa vida. Por isso que Saulo, quando ele foi impactado no caminho de Damasco, ele entendeu isso. Ele deixa o pedestal do poder e da autoridade humana, e ele recebe o pedestal sim do poder e da autoridade divina sobre a sua vida. Foi perseguido, foi maltratado, sofreu fome, passou nudez, sofreu açoites, sofreu naufrágio. Foi o homem que, pelo menos historicamente registrado na Bíblia, o homem que mais sofreu pelo nome de Jesus. Mas ele diz assim: nada tenho a minha vida por gloriosa, contanto que cumpra em mim o ministério e a carreira que o Senhor tem proposto para mim. O meu prazer é esse. Ele dizia coisas absurdas, coisas loucas. Ele dizia assim: eu tenho prazer nas aflições, eu tenho prazer nas angústias. Muitas vezes nós olhamos para isso e não conseguimos entender, mas se nós formos impactados por Cristo, nós vamos entender isso. Porque ele diz: as minhas angústias, as minhas aflições me levam a se aproximar de Deus. Você já viu isso acontecer? Pastor, a coisa apertou, agora estão buscando mais Deus, estão orando mais, né? Deus abençoe que tarraxe mesmo, né? Só não espane a rosca, mas que aperte até sair água, para a gente estar nos pés dele, para estar firmado nele. Quantas vezes o Senhor tem se colocado diante de nós? Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor tem se posicionado diante de nós, não de uma forma dura, veemente como Saulo, mas quantas vezes o Senhor tem trazido a sua palavra e tem ministrado ao nosso coração?
E a palavra de Deus mesmo disse: hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. E nós estamos contrariando sempre a palavra, temos o nosso coração endurecido, estamos focados na questão religiosa e não permitimos sermos impactados por Jesus Cristo. Você já foi impactado por Jesus Cristo? Amém. Eu creio que deve ter uma data aí marcada, né? Deve ter uma data, porque aquilo que acontece importante na nossa vida, existe datas. Talvez você não saiba o dia e o ano, mas você sabe, tal tempo assim, aconteceu assim, e eu fui alcançado por Jesus, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu me entreguei a Jesus, e Deus começou a mudar a minha vida ficou pior, né? Mais problemas, mais dificuldades, mas Deus me deu estratégia, e eu consegui vencer e passar por ela todas. E eu posso dizer como Davi disse: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exércitos. Isso é Cristo na nossa vida. Esse é o efeito do evangelho louco para os que perecem, loucura para os que perecem, mas é poder para aqueles que realmente creem no Senhor. Mas este impacto na vida de Saulo o fez prostrar e fez reconhecer o seu erro, sua falha. Eu fico imaginando, irmãos, Saulo era um homem sincero, ele não era fraudulento, né? E eu fico admirado como que naquela época a palavra valia, né? Depois, lá na frente, Saulo foi preso e foi açoitado, e ele não falou nada. E aí ele já estava prestes a ser levado para a Itália, para terminar seus dias lá. E quando vieram para executá-lo de uma forma mais veemente, ele disse assim: é digno um cidadão romano ser açoitado sem ser ouvido? Os soldados que estavam ali ficaram trementes, correram para o capitão e foram diante do capitão e disse: olha, cuidado com o que vocês vão fazer com esse homem é cidadão romano. Ninguém pediu documento para ele, né? Imagine se hoje alguém lá na delegacia, na hora de tomar umas borrachadas lá, fala assim: é digno açoitar um cidadão romano? E todo mundo ficar quieto, né, em pasmo diante disso, acreditando. Fala: conversa, rapaz, está mentindo aí, né? Como que a palavra naquela época tinha valor? Por quê? Porque Saulo era um homem realmente íntegro. E mesmo ele, depois, Paulo sendo perseguido, a palavra dele valia, porque ele era conhecido. Ele era conhecido. Então eu fico imaginando qual era o sentimento de Saulo quando ele descobriu que ele estava fazendo tudo errado. Qual foi o sentimento dele? Qual a dor que ele sentiu? O que passou no seu coração, na sua mente? Ele falou: puxa vida, o que eu estava perseguindo eram realmente homens e mulheres que serviam a Deus de coração. Errado sou eu, e os que já morreram pela minha mão. Mas nem por isso Saulo se intimidou, nem isto fez com que Saulo fosse barrado. Ele não entrou em uma crise psicológica, ele venceu essas dificuldades, ele venceu isso. Por outro lado, eu fico pensando na vida dele, é uma coisa que bate muito em nós também, na vida dele, no relacionamento que ele tinha com o alto escalão do judaísmo, né? Com o sinédrio, com o sumo sacerdote. Ele tinha um acesso fácil, ele tinha uma responsabilidade naquilo que ele fazia. De repente ele ia se apresentar diante dele: não vou mais perseguir, agora eu sou de Jesus. Como que isso ia ficar? Mas ele se entregou a isso tudo, por quê? Porque aquilo que havia impactado ele no caminho era muito mais forte do que aquilo que ele vivenciava, com aquilo que ele tinha nas suas mãos. É por isso, amados, que quando o homem ele é impactado pelo Senhor, ele vive Cristo realmente na sua vida, nada o tira deste caminho, nada vem sobrepujar o prazer, a alegria, o gozo, o poder e a autoridade de viver Cristo na sua vida. E Saulo, naquele momento, quando ele é impactado ali, e quando Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem você persegue, ele faz uma pergunta. Vocês se lembram? Versículo 6, o que diz aí? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça?
Ainda estava em Saulo aquela concepção de fazer as coisas, porque a religião leva a isso. Mas quando ele se posiciona desta forma, é uma condição que ele se lança ao Senhor, de entrega plenamente ao Senhor. A religião nos leva por um caminho de fazer para Deus. A vida em Cristo nos leva por um caminho de se entregar ao Senhor e deixar que Ele faça em nós. Na verdade, nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser ministrados, nós precisamos ser tratados por Deus. É Ele que salva, é Ele que purifica, é Ele que santifica as nossas vidas. A ação é de Deus em nós, mas precisa haver uma disposição nossa. Mas muitas vezes nós queremos caminhar por um caminho inverso, um caminho religioso, que eu acho que fazer para Deus é mais fácil do que se entregar a Ele. De repente eu me entrego a Deus e vai fazer uma coisa que eu não quero, né? Eu creio que esse é um dos grandes temores, e é uma das grandes barreiras da nossa vida. E o propósito desta palavra nessa noite é realmente abrir o nosso coração em relação a isso. Nós vamos quebrar esses princípios religiosos de fazer para Deus e nos entregar totalmente a Ele. A palavra de Deus sempre coloca uma condição nossa de nos entregar a Ele, de nos colocar diante dEle, nos posicionar, sermos disponíveis à ação do Espírito Santo. Lá em, se não me engano, em Provérbios, o Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus quer a nossa vida, o que Deus quer a disposição nossa de entrega para Ele poder fazer. Mas a condição religiosa nos leva a práticas, a fazer para Deus, para receber. Fazer para receber. E não é assim. Eu me entrego para receber. Receber salvação, receber libertação e as bênçãos consequentes a estas coisas que Deus tem para nós, a qual Ele conquistou para nós através da sua própria vida. E se Ele deu a sua vida por nós, será pouco Ele dar as outras coisas que nós necessitamos? A própria palavra de Deus nos questiona a respeito disso. E quando nós entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor, como Saulo entregou, e se tornou o apóstolo Paulo um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder e autoridade, um homem que sai do meio dos judeus e vai pregar o Evangelho aos gentios. E este Evangelho chegou até nós por causa dele. Ele nos alcançou por causa dele, por causa deste homem destemido, que entregou a sua vida à morte, se necessária, por causa do Evangelho de Jesus. E quando realmente nós nos entregamos, o poder de Deus manifesta em nós. E os sinais e maravilhas começam a acontecer na nossa vida. Começa em nós primeiro. O maior milagre de Deus na vida de um ser humano é a transformação de Deus no caráter, na personalidade, mudando a história da vida das pessoas. Eu era assim, hoje eu sou assim. Deus mudou a minha vida. Quantos testemunhos pesados nós ouvimos de pessoas que viveram de uma forma no passado e hoje vivem de uma forma diferente, alcançada, ministrada pela ação e pelo poder de Deus. E eu quero encerrar dizendo para você nesta noite que Saulo deixa de ser Saulo e passa a ser o Paulo. Saulo deixa de ser um religioso e passa a ser um seguidor de Cristo. E o Senhor tem nos chamado para deixarmos as estruturas humanas, as condições humanas, os conceitos humanos, para sermos um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Talvez nessa noite, nessa sua caminhada, o Espírito Santo de Deus cerca o teu caminho e Ele te confronta nessa noite. Talvez você tenha feito algumas coisas para tentar agradar a Deus, mas aquilo que realmente pode agradar a Deus é a minha vida aos seus pés. Quando nós realmente nos entregamos a Ele, o Senhor encontra você hoje. Ele te encontra, Ele te cerca neste caminho. E qual é a resposta que você vai dar para Ele? Saulo diz: Senhor, o que queres que eu te faça? E o que o Senhor mandou ele fazer, ele fez. Vai até a cidade, você vai ficar lá, procura um homem chamado Ananias, ele vai dizer para você o que você deve fazer. Deus fala com Ananias, falou assim: Ananias, falou: esse não, Senhor, esse cara é perigoso, não quero ele não. Não, esse eu vou levantar como um instrumento meu. E Ananias ora para ele, ele recobra a vista, e ele é cheio do Espírito Santo.
Ele é cheio do Espírito Santo. Deus quer abrir a tua visão espiritual. Deus quer abrir os teus olhos espirituais para você ver aquilo que Deus tem para você sair dos limites dos teus limites humanos, para você ter uma visão dimensionada em Deus, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele fez por você, daquilo que Ele realizará, pode realizar hoje por você e realizou no passado já antes de você existir. Deus te ama, Deus quer mudar a sua vida. Você se dispõe diante do Senhor? Qual é a resposta que você tem para Deus? Saulo disse: o que queres que eu te faça? E você? O que você se coloca diante de Jesus Cristo nesta noite? Curva sua cabeça, feche seus olhos.